Olha aí, gente, deixa eu falar uma coisa. A gente falou do dia da escola. Nós vamos conversar sobre a escola. Foi no dia 15, no último dia 15 de março, foi comemorado o dia da escola. Você vê que como é uma coisa que a gente não leva tão a sério, tão importante, que nem passou pela nossa cabeça que dia 15 de março pudesse ser o dia da escola. Mas esses dias isso para que a gente reflita, para que a gente pense. Você sabe que aqui na Rede Vida a gente tem um esforço danado em prol da educação, tanto é que nós temos 2 canais aqui, os 2 canais adicionais da Rede Vida, o Rede Vida Educação, e isso para nós é um assunto muito querido mesmo. A gente gosta de falar sobre isso, porque a gente sabe que é a base de toda a sociedade, de todo ser humano, e é importante mesmo. A gente vai ver um VT e depois nós vamos conversar com alguém que realmente trabalha e luta por isso. Vamos lá. Busca automática dos canais abertos da sua televisão para que estes novos canais sejam sintonizados pelo seu aparelho. No dia 15 de março, comemoramos o dia de uma das maiores fontes de sabedoria, a escola. A escola tem o papel de transmitir conteúdo, mas também proporcionar um ambiente que estimule o desenvolvimento social, colocando virtudes em prática, principalmente se for aplicado desde a infância. É um momento em que as crianças e adolescentes têm a oportunidade de se relacionar com pessoas de diferentes culturas, hábitos, crenças e etnias. Uma boa formação escolar é fundamental para que as pessoas possam alcançar um futuro mais sólido, seja em questões sociais, seja também profissionais, já que a base, além do ambiente familiar, começa na escola. A importância de se ter essa data no calendário nacional é que ela permite relembrar o papel que a escola tem no desenvolvimento de todos. Vemos isso ainda de forma mais clara durante a pandemia que estamos passando, onde até a escola está precisando se reinventar. Saiba um pouco mais sobre essa fonte tão necessária para a nossa sociedade, agora, no Papo Reto. Nós vamos conversar sobre isso e aprofundar sobre o assunto. E olha, veja só, eu recebo aqui com muita alegria e muito honrado mesmo de receber aqui na Rede Vida de televisão Daniel José. Olha aqui, Daniel José, ele é economista, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Yale, ele é especialista em educação, vice-presidente da Comissão de Educação, membro do Conselho Consultivo da Universidade de São Paulo. E além de tudo isso, ele foi o deputado estadual, o 6º deputado estadual mais votado em São Paulo, com mais de 180 mil votos, ou seja, pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento, por aquilo que ele faz, pela sua dedicação. Eu recebo com muito carinho e seja bem-vindo, deputado Daniel José. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida de televisão. Obrigado, Padre Juarez, é um prazer enorme estar aqui para falar sobre um dia tão importante, né, o Dia da Escola. A escola tem um papel central na sociedade e de abrir portas e oportunidades, de preparar as pessoas para que possam ter um futuro cada vez melhor. Então, a gente tem que se preocupar muito com a educação e eu estou trabalhando bastante por isso. E nessa data tão especial, nessa semana da escola, né, é muito bacana a gente ter esse espaço para discutir. O deputado, na verdade, eu conheço o seu trabalho e sei da sua dedicação e do seu comprometimento com a educação e com a escola. Isso é muito bonito mesmo. Eu acho muito importante a gente ter jovens como você que fazem esse trabalho, que dão esperança para nós e para a nação toda. Por que o dia 15 de março é dia da escola? Olha, padre, essa data, na verdade, é uma data escolhida no Congresso Nacional, né? Então, uma das funções no Congresso, uma das atividades que acontecem na Comissão de Educação, é justamente definir datas em que a gente tem um espaço maior para refletir, para pensar sobre temas importantes na sociedade, né? No caso, foi dia 15 de março, não tem uma motivação específica, uma grande homenagem, mas é importante a gente usar dessa data para, obviamente, discutir e pensar como que a gente pode fazer com que a educação no Brasil melhore, como que a gente pode fazer com que as escolas no Brasil sejam cada vez mais abertas
que ensinem cada vez melhor os alunos, né? Deputado, o senhor é um especialista e o senhor é uma pessoa dedicada a esse trabalho e faz a grande bandeira, eu acho, de toda a sua atuação é a educação e a escola. Como que o senhor analisaria a escola hoje no Brasil? A gente poderia ter um prognóstico, então uma avaliação positiva. Como que o senhor avaliaria? Olha, agora é onde começa a parte menos feliz dessa data, né? Infelizmente, a educação, sobretudo a educação pública brasileira, está muito carente de melhorias. A cada 100 alunos, por exemplo, que começam o ensino fundamental logo depois da alfabetização, somente 56 terminam o ensino médio. Então, 44 alunos acabam ficando no meio do caminho, abandonando a escola e muitas vezes indo para um trabalho informal. E daqueles que conseguem fazer tudo direitinho e estudar e chegar até o final do ensino médio, né, e terminar o ensino médio aos seus 17, 18 anos, infelizmente só 5 a cada 100 alunos têm os conhecimentos que a gente considera como adequado em matemática, por exemplo. Então é um número muito, muito ruim que a gente tem que melhorar para ontem. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade grande de mostrar para a população a dificuldade que a escola pública passa. Porque muitas vezes a gente pensa mais na infraestrutura da escola, em alguns outros problemas, e a aprendizagem dos alunos, né, o quanto que os alunos estão, de fato, conseguindo assimilar os conteúdos, se prepararem para o futuro. Isso, infelizmente, ainda é muito pouco, a gente tem que melhorar demais. Isso é preocupante, porque, na verdade, a gente vê, o senhor fala da escola pública, isso em contraponto à escola particular. Mais e cada vez mais a gente aumenta esse abismo, né, entre as classes, né? Ou seja, a classe que pode mais rica, ela vai ser sempre mais acesso à educação e vai ser melhor. A que não pode, vai ficando sempre cada vez mais para trás. Quando o senhor fala 44% não chegam, ou abandonam, esses 44% não retornam à escola, né? Eles vão o resto da sua vida sem retornar à escola. Eventualmente podem retornar no ensino para adultos. É o que, por exemplo, aconteceu com a minha mãe. Minha mãe começou a trabalhar aos 7 anos de idade, trabalhou a vida inteira como diarista e sempre sonhou em poder estudar, nunca teve essa oportunidade. Então, por não ter a oportunidade de estudar, na época dela, ela acabou passando esse sonho, né, da educação para a geração seguinte. Então, ela cobrou muito de mim, dos meus irmãos, de todos os irmãos, que a gente conseguisse se dedicar e, enfim, levasse o estudo a sério, né? Isso foi muito importante para me dar muitas oportunidades, né? Mas eu vejo que ela hoje ainda tem esse sonho. Inclusive, ela fez um ensino de adultos, né, um supletivo, um EJA, e conseguiu terminar o ensino médio. E até hoje vem estudando bastante para um dia fazer faculdade. Então ela está firme, estudando, se dedicando. E isso eu acho que é um exemplo que acaba acontecendo com muitos jovens hoje em dia e que a gente tem que ter um cuidado especial para que todos eles tenham uma oportunidade, que continuem estudando para que tenham um futuro cada vez melhor, né? O exemplo da minha mãe, para mim, me marcou muito. E no final de contas eu acho que serve como um exemplo para todos, né? Muitas vezes aqueles que pararam de estudar, mas que falam, poxa, eu gostaria de voltar a estudar, mas tenho dificuldade ou fico sem jeito e tal. É muito importante voltar para a escola e tentar concluir a formação, porque no final de contas a educação sempre abre portas, né? A sua mãe representa praticamente quase que todas as mães brasileiras, porque, na verdade, a mãe que pede que o filho estude, muitas mães que não tiveram condições de estudar, pede que o filho estuda, se desgasta, se mata, se consome para os filhos estudar. Isso é muito bonito, a gente vê em muitas e muitas mulheres. Sua mãe representa isso de uma maneira muito bonita. E é modelo também, ou seja, de que nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente, de repente, retomar os estudos, para a gente estar de novo. Aliás, a escola, né, deputado, a escola ela não pode estar presente só num período da vida da gente, ela tem que ser uma presença permanente na vida da gente, né? A busca por aprendizado, Padre Juarez, eu acho que é uma das coisas que mais mantém a gente ativo, a gente
buscando sempre melhorar, e é uma das bases para a gente ter uma vida feliz. Alguém que para de aprender as coisas, que não quer mais aprender mais nada, no final de contas acaba entristecendo, né? Eu vejo isso muito, infelizmente, em diversas famílias que eu conheço e que eu visito, um pouco dessas características. Mas a vontade de aprender tem que ser algo que acompanha a gente para toda a vida. E é o que eu disse também agora há pouco, né? A educação abre muitas portas. E por quê? Porque faz a gente ter uma compreensão melhor do mundo, faz a gente entender melhor as coisas, evita, por exemplo, a gente muitas vezes ser enganado. Então, às vezes, por ter dificuldade em matemática, uma família pode se endividar e não ter ideia da dificuldade que vai ter para sair daquela dívida com o banco. Enfim, existem uma série de dificuldades que podem surgir por conta de uma educação que não é tão bem estruturada. E graças a Deus, né, e com esse empurrão super forte da minha mãe, no começo eu não gostava muito de estudar, né, essa educação que ela abriu as portas para mim fez com que eu conseguisse chegar muito longe, fazer coisas que eu nunca imaginei que fossem possíveis, né? Por exemplo, na apresentação agora, você disse, eu fiz mestrado em Relações Internacionais nos Estados Unidos, com bolsa de estudos, me formei em economia, trabalhei com refugiados de guerra lá no Oriente Médio. Hoje eu sou deputado estadual vindo de uma família simples, que nunca se meteu com política. Eu mesmo nunca pensei em fazer isso, é a primeira vez, iniciante, mas justamente porque tenho essa vontade de fazer com que essa oportunidade que eu tive, que hoje em dia, infelizmente, ainda é muito rara, ela chegue a todas as crianças e jovens, né? E isso passa necessariamente pela educação. Foi isso que mudou muito a minha vida, e eu acho que se a gente construir uma educação boa no Brasil, vai mudar a vida de milhões e milhões de jovens. Olha, gente, quando você vê o deputado Daniel José falando, você tem uma esperança enorme no futuro. Olha que jovem, olha um jovem, mestre em Relações Internacionais por uma universidade americana, trabalhou com os refugiados no Oriente Médio, é economista, é preocupado com a educação. Olha que coisa, é o 6º deputado estadual mais votado. Aí eu começo a acreditar mesmo, eu começo a acreditar nos políticos e começo a acreditar muito. Deixa eu falar uma coisa, deputado, o senhor me dá licença que eu vou falar agora ali e volto para continuar conversando com o senhor, tá bom? Vamos lá, ó, eu estou conversando com o deputado Daniel José sobre educação e eu vou dizer uma coisa, deputado, você sabe que a televisão está sendo, nesse período de pandemia, e não só nesse período de pandemia, mas sempre foi, uma ferramenta muito importante para que as pessoas não fiquem longe da escola. Eu não sei se o senhor conhece, a gente tem aqui na Rede Vida um projeto muito bonito, chamado Rede Vida Educação. Nós temos na Rede Vida, esse canal que nós estamos assistindo agora, é o canal básico da Rede Vida, que tem a nossa programação. Mas nós temos 2 canais adicionais, né? Dois canais adicionais, que é educação o tempo todo, para fazer reforço para as escolas, para fazer reforço para as crianças, para os jovens, e é algo muito interessante. Eu não sei se o senhor conhece, mas isso está sendo um fator de muita mudança na vida de muitas pessoas, não só no tempo da pandemia, mas em outros momentos. O senhor acha que essas tecnologias novas, né, como a televisão, a internet, ajuda e vem auxiliar, um coadjuvante para esse processo educacional? Sem dúvidas, Padre Juarez, é muito importante que existam canais, né, como a Rede Vida Educação, que possibilite as pessoas aprenderem novas informações, mas às vezes a gente até esquece, mas uma das funções mais importantes de uma escola, de uma boa escola, é passar bons valores, né, e valores cristãos, valores que vão fazer com que a gente seja mais feliz, viva melhor em sociedade, e isso muitas vezes já é um ganho, um avanço enorme, e obviamente a TV tem uma capacidade muito grande de chegar até as pessoas, maior muitas vezes do que a internet, junto com o rádio também chegando muito longe, e é o que eu disse, né, é importante o aprendizado de português, de matemática, que é aqueles números que a gente estava falando um pouco antes, mas também é muito importante esse aprendizado dos valores, né? Eu tenho até pelo meu pai, né, que infelizmente na escola, na maior parte das escolas, né, esses valores não estão ainda
muito bem trabalhados, né? Infelizmente, as escolas ainda não conseguem parar para, de fato, dedicar a atenção que deveria ser dedicada para o aprendizado de bons valores para se viver em sociedade. E isso eu tive sorte de ter aprendido dentro de casa, uma família super bonita, unida, enfim, meu pai com uma formação religiosa muito sólida, meu pai foi seminarista por muitos anos, aí viu que não era a vocação dele, saiu do seminário e teve 11 filhos, então, de fato, não era muito o caminho dele, mas, pois é, não era muito o caminho dele, mas até hoje ele reza o texto todo dia, ele faz todas as orações, ele está assistindo a gente aqui, assiste a Rede Vida o dia inteiro e, enfim, pôde passar para mim através do exemplo, através da prática, do dia a dia, enfim, dos pequenos exemplos, das pequenas atitudes, valores que foram fundamentais para mim e que, infelizmente, hoje a escola não consegue passar tão bem, né? Ainda bem que tem vocês aí para fazer esse serviço, né, para as pessoas. Olha, que orgulho para o seu pai, para sua mãe, ver você, né, um jovem tão dedicado, um jovem com tanto ideal e também fazendo um trabalho, não só o ideal, mas fazendo um trabalho muito, muito interessante. Olha aí que beleza, muito bom mesmo. Olha, um abraço para o seu pai, um abraço para sua mãe aí, principalmente. Só para a gente terminar aqui, o deputado, eu sei que o senhor é ocupado, mas eu vou fazer só mais uma pergunta para a gente terminar. Nesse tempo de pandemia, nós temos há um ano em pandemia, qual o maior impacto na educação com que essa pandemia causou, deputado? Eu acredito, padre Juarez, que a gente ainda vai demorar um bom tempo para calcular todos os custos e prejuízos que a gente vai ter na formação de milhões e milhões de crianças e jovens, o quanto que isso vai impactar no psicológico de cada uma dessas crianças e jovens, quanto que isso vai impactar na economia, em oportunidades de trabalho no futuro. Isso ainda está para ser medido, mas é uma quantidade, mas é uma coisa muito grande, muito grande. A pandemia pegou o mundo de surpresa e o Brasil mais de surpresa ainda, porque a gente já tem um sistema educacional que está muito aquém da onde deveria estar, que é um sistema que não está ensinando bem os alunos, né? E agora ter o desafio da distância, isso gera uma série de dificuldades, sobretudo para os mais novos, para a primeira infância, que é onde os bebês, as crianças estão desenvolvendo as suas habilidades, estão aprendendo suas funções cognitivas, enfim, estão se desenvolvendo. Assim, essa é uma das fases mais importantes. A alfabetização, por exemplo, é uma fase crucial na educação de uma pessoa, né? Então, não tem como você colocar uma criança de 5, 6 anos para ficar 5 horas, 4 horas na frente de uma tela de computador, ou muitas vezes de celular, porque muitas crianças ao redor do Brasil não tem nenhuma estrutura mínima para acompanhar as aulas. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui assistindo, que conhece, que sabe que tem um neto, tem um filho, que infelizmente não está conseguindo ter a educação que deveria ter, né? Então isso tem um custo enorme e a gente vai precisar fazer quase que uma revolução. A gente vai ter que ter uma dedicação muito especial para a educação, não só agora, durante essa fase da pandemia, mas também nos anos seguintes, para fazer com que todos, de alguma maneira, consigam recuperar um pouco desse prejuízo tão grande, né? Muito bom. Eu conversei com o deputado Daniel José, economista, mestre em Relações Internacionais, especialista em educação, 6º deputado estadual mais votado do estado, olha que beleza, vice-presidente da Comissão de Educação, membro do Conselho Consultivo da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pelo seu exemplo, muito obrigado, principalmente pelo seu exemplo para tantos e tantos jovens. Muito obrigado, fiquei muito feliz de tê-lo aqui conosco na Rede Vida, deputado. Obrigado, padre Juarez, é um prazer enorme estar aqui na Rede Vida e falar contigo, alguém que eu admiro muito, já acompanho o trabalho há muito tempo. Obrigado. E deixar um abraço especial para todos que estão assistindo a gente. Muito obrigado, obrigado. Olha que beleza, gente, você viu? Um deputado, um jovem desse jeito, com quanta coisa, um currículo maravilhoso, mas como dizia no Sul, um piá, é um piá.